Muito bem, boa tarde, gente. Estamos aqui iniciando, como disseram as nossas gentis apresentadoras aí, o último painel desse evento. Vejam que honra que nós temos, que é exatamente nesse instante estamos nesse palco, fazendo este encerramento, um assunto que para nós é tão importante, né? Nós, que somos líderes de saúde, e que vimos vários líderes de saúde nesta semana, passando aí por vários palcos, desfilando seu entendimento, seu conhecimento, seu charme, muitas vezes. Ou seja, para nós foi muito interessante, muito importante, e nós vamos estar, nesse instante, tendo a oportunidade de fazer esse encerramento. Mas, como dizem os americanos, at last but not at least. Ou seja, temos a nossa tarefa aqui para continuar. Nós ainda temos 40 minutos para mostrar um trabalho que nós já fazemos, Daniel, acho que há quase 2 anos, né? Já não são 2 anos. Apesar de você já ter apresentado, e eu acho que vocês fizeram uma belíssima apresentação da nossa mesa, do nosso bate-papo, eu queria dizer que aqui eu estou com 2 amigos, né? Um amigo já antigo, que é o Daniel Greca. Daniel Greca é um gestor que há muito acompanha o setor de saúde no nosso país, né? Tive a oportunidade de tê-lo nos ajudando quando eu era presidente da ANAP e, posteriormente, ainda sou presidente do SEBEX, e também dentro do Sindiosp, já conversamos algumas vezes. Ou seja, é alguém que está super familiarizado com o setor de saúde. Foi um daqueles que deu o kick-off nesse projeto, quando na época estava na KPMG, então nós somos muito gratos por aquilo, eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui. E o outro amigão que está aqui é o Leonardo Giusti. Este homem que já foi apresentado aí, vocês viram, né? Ele está aqui conosco. De novo, tive a oportunidade de estar com eles dentro com a percepção dessa maravilhosa empresa, que é sempre estar, de alguma forma, ligado, né? Aqueles assuntos associativos, aqueles assuntos que são importantes, de um modo geral, para o nosso setor, e eles acabam produzindo conteúdos, e não só produzindo conteúdos, eles acabam ajudando o setor no desenvolvimento de conteúdos juntos. Assim é que já fizemos um conteúdo interessante dentro da ANAP, agora no SEBEX e a gente vai ter oportunidade de conversar a respeito do Atlas SEBEX, e também, por que não, no Sindiosp, onde nós terminamos um belíssimo trabalho, e todos estão convidados a conhecer, que é a nossa sala de situação, que é a do Sindiosp, mas é powered pela KPMG. Além de vários livros que a gente já traduziu junto, e se Deus quiser ainda vamos traduzir um outro livro, que é o livro do Mike, para que a gente possa realmente agora completar todo esse estreito relacionamento de contribuição que vocês têm com o setor de saúde aqui no nosso país. Então, eu me sinto muito à vontade, sei que estou aqui entre amigos, e sei que vocês estão muito atualizados com o trabalho que nós terminamos de fazer, né? Daniel, porque eu segui desde os primórdios, e o Leonardo, porque ajudou no fechamento dele. Temos, inclusive, um artigo bem interessante nesse nosso Atlas. O Atlas, basicamente, é aquilo que o nome diz, é um Atlas. O Atlas é onde a gente busca informações que de tempos em tempos a gente quer ter. Todas as instituições que assim o são, e que são instituições servidoras, que são instituições que de alguma forma estão ligadas, né, à sociedade, elas buscam servir essa sociedade através de propósitos que de alguma forma trazem um conteúdo para essa sociedade. E um dos conteúdos, um dos trabalhos que essas entidades podem trazer é exatamente fazer com que a sociedade entenda o que é que aquele setor faz, como ele está organizado, como ele está estruturado, e que também aqueles que fazem parte dessa entidade entendam como estão relacionados e, mais do que isso, possam se comparar, o famoso benchmarking. Então, esse instrumento que nós desenvolvemos juntos, ou seja, o Atlas SEBEX, no primeiro instante ele delineia o perfil do executivo, do líder de saúde no nosso país.
Logo depois, ele traça uma série de discussões em relação, entre outras coisas, às dificuldades e aquilo que é esperado, aquilo que o líder ele precisa saber. E, em decorrência disso, nós tivemos acertadamente, e proposto pela KPMG, uma discussão do novo líder digital, para que a gente entendesse o quanto que este nosso mercado ele vai estar na dependência dessa nova transformação que a gente está passando, que é a transformação digital, e como é que nós, executivos, podemos nos inserir dentro dela. Então, eu vou então pedir para que vocês comentem assim 10, 15 minutos a respeito daquilo que viram, né? O que é que gostariam de comentar do Atlas. Eu sei que vocês tiveram acesso, participaram em diferentes momentos, mas conhecem agora o resultado final, para que a gente possa depois dar andamento a esse nosso papo. Vamos começar aqui com o Daniel, que está aqui na minha tela, pelo menos ele está em cima, viu, Leonardo? Não sei se... ele está primeiro aqui. Então vamos deixar ele falar aqui. Vai, Leonardo. Vai, Daniel, por favor. Bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, Balestrin. Começamos aqui com os mais novos, né? Primeiro, prazer enorme estar aqui no painel contigo, com o Leonardo. Adoro estar na sua presença e ouvir seus comentários, suas provocações, Balestrin. O painel sobre liderança, eu estou aqui com o meu ex-líder, Leonardo foi meu líder durante 3 anos, talvez, né, Leonardo? Meu líder direto, eu fui liderado dele. Então, acho que estou entre amigos e entre líderes da saúde, então estou muito contente. O trabalho, o Atlas, Balestrin, acho que foi uma boa conquista para o executivo de saúde. Ele traz insights, ele traz provocações, mas mais do que isso, ele traz uma situação de como o executivo se enxerga, uma situação de como o executivo enxerga o mercado, os líderes e como ele se enxerga. Acho que esse diagnóstico é super importante para que a gente consiga ter provocações e olhar para as nossas organizações, olhar para a nossa capacidade como líder e poder melhorar, poder ser melhor líder. Eu comentei contigo ontem, Balestrinho, eu estava participando de um evento lá no HF e o CBEX da Austrália, eles diziam embaixo da logo deles, melhores líderes, comunidade mais saudável. Eu achei brilhante a ideia dele, porque realmente acho que a liderança transforma, a liderança nos faz entregar e honrar nosso compromisso com o nosso paciente, então eu acredito demais em pessoas e capital humano. Eu vou te aqui cotar aqui, né, Balestrin? Capital humano, nosso maior desafio, nossa principal solução. Com relação ao Atlas, Balestrin, eu vou destacar aqui algumas coisas que me chamaram bastante atenção, tá? Umas positivas, outras talvez fiquei um pouquinho surpreso e acho que vale a reflexão. Tem um ponto na pesquisa, e aí uma pesquisa que cobriu o Brasil inteiro, cobriu todos os elos da cadeia, desde prestadores, desde operadoras de saúde, indústria, até serviços profissionais. Foi bastante plural, é a primeira edição, acho que na medida que a gente for tendo outras edições anuais, começa a ter um filme, não apenas uma foto. Mas o que me chamou atenção, ou as coisas que me chamaram atenção, a primeira delas é que o próprio líder, quando ele é entrevistado e perguntado, ele entende que há uma falha de entendimento da liderança geral do Brasil em saúde, do entendimento do sistema de saúde. Isso me chamou atenção, porque se isso é realmente um gap, se isso realmente é uma falha, como que a gente vai pensar num todo, e saúde não acontece somente na sua vertical, se você não tem entendimento de como que as partes se comunicam? Então aqui acho que tem um ponto de atenção interessante do líder entender saúde como um todo e não apenas o feudo, né, onde ele está ali, o silo onde ele está presente, seja qual elo for. O segundo item que me chamou a atenção, ainda falando em gaps, e aí talvez esteja conectado à sugestão da KPMG de colocar a parte digital no estudo, é que foi quase, a grande maioria falou que entendimento de saúde digital é uma falha enorme, tanto nos líderes enxergando na sua liderança, quanto nos líderes enxergando em si próprio ali, com uma falha de entendimento de como colocar processos digitais, assistência digital, no mundo hoje que não tem como voltar atrás, né? O digital health não tem caminho de retorno, né? Já é uma realidade, você tem que se adaptar e realmente tem que entender. Então isso também me preocupou, o quanto a gente precisa talvez melhorar como líder, dentro das nossas organizações aqui, conhecimentos, entendimentos de como digitalizar a saúde. Outro ponto que me chamou a atenção, e aqui eu vou fazer até em formato de provocação, se vocês me permitirem, é que quando a gente perguntou para o executivo como ele se avalia em algumas competências, ele colocou 6 principais, é uma avaliação dele com ele mesmo, das 6 competências, 5 delas, 80% reportou que ou atende plenamente
ou ainda atende mais do que plenamente. Isso me surpreendeu, Balestrin. Se for verdade, acho que tem uma surpresa aqui super agradável, né? De 6 competências, 5 delas, 80% ou atende plenamente ou mais do que isso. Mas eu fiquei pensando, e aí que de forma bastante provocativa, o quanto a gente tem capacidade de fazer essa autoanálise, o quanto a gente tem a humildade suficiente para reconhecer que a gente é bom o suficiente ou ainda precisa melhorar. E aí eu conecto com a humildade. A humildade, para mim, é uma das características talvez mais relevantes do novo líder, né? A capacidade dele poder se analisar humildemente, entender suas limitações e até trocar de opinião ou rever algum processo. Aí na inovação, falando aqui de saúde digital, isso é muito importante. Se você não tem humildade, como é que você vai reconhecer uma lição aprendida ou aprender com a falha que você teve? Então, isso me chamou a atenção. Se for verdade, ótimo. Acho que vale a provocação se realmente está conseguindo fazer uma autoanálise bastante precisa e com bastante humildade. Ainda falando da autoanálise, o único ponto que os executivos reportaram não atender plenamente das 6 competências é saúde digital, o que conecta com o meu ponto anterior, onde saúde digital talvez seja a maior fraqueza, segundo o Atlas do Executivo da Saúde no Brasil. Outro ponto que me chamou a atenção é quando perguntamos para os executivos qual é a competência que ele mais admira na sua liderança, e a competência destacada foi liderança. A capacidade de liderar, de comunicar, de engajar, de ser transparente, de poder formar novos líderes e não simplesmente liderar uma organização. Quem já trabalhou com líderes inspiradores, líderes que têm todas as competências, certamente já percebeu que isso faz a diferença, porque realmente liderança transforma. Mais alguns pontos aqui, antes de finalizar e passar a palavra para o Juste. Quando se fala em desafios daqui para frente, eu não estou falando futuro 2100, estou falando agora 2022, o executivo também reportou a transformação digital como seu primeiro e principal desafio. Então veja que digital não sai da pauta, seja com uma capacidade de você executar, ou uma capacidade que você enxerga na sua liderança, ou como um desafio do setor de forma geral. Outros itens aqui que foram citados, aqui estou dando muito spoiler, acho, mas depois qualquer um pode baixar o estudo e ter aí acesso na íntegra. Saúde mental dos profissionais de saúde, obviamente isso não é um problema de hoje, era pré-pandemia, acho que a pandemia sim catalisou tudo isso, mas já existia. O quanto a experiência do profissional de saúde também é importante, assim como a experiência do paciente. E também mudança de gestão. Mudança de gestão também foi destacado pelo executivo como uma dor, como um problema. E quando eu falo mudança de gestão, são as mudanças que a gente enxerga nas organizações mesmo, seja de estrutura, seja de novos cargos, seja de modelo de negócio, seja de modelo operacional. Então, esse é um pouquinho do meu spoiler aqui, Valessinho, até um pouquinho da minha análise, algumas opiniões bem pessoais mesmo, de como que eu enxerguei o estudo, o Atlas, e de novo, acho que foi um bom primeiro estudo para a gente fazer outros nos próximos anos e começar a ter um filme de como as coisas estão evoluindo. Tá ótimo, Daniel, muito obrigado. Depois a gente vai discutir se você quis dizer que o que existe é excesso de humildade ou falta de humildade no setor, mas a gente já vai lá. Daniel, vamos lá, Justin, você que é o líder em conteste aqui desse grupo aqui. Vamos lá, por favor, o palco é seu, fique à vontade para comentar. Imagina, obrigado, Balestrin. Prazer estar aqui, Daniel, satisfação dividir o painel com vocês. Primeiro eu vou pedir desculpas porque a lei de Murphy, né, me derrubou aqui 2 vezes já pelo computador, então entrei pelo celular. Acho que a conexão está um pouco mais estável, mas tem um pouco de prejuízo na câmera, mas vamos lá. Bom, primeiro, uma enorme satisfação estar aqui, Balestrin, obrigado pelo convite, pela confiança que foi depositada a KPMG para apoiar na execução do primeiro Atlas, né? E obrigado ali por receber o meu artigo, né, e inserir no... Acho que caiu de novo, né, Daniel? Eu parei de ouvir o Balestrin. Vamos fazer, enquanto o Just, ele deve estar, que eu já vi que ele já tinha caído algumas outras vezes, mas ele voltou logo a seguir. Então, enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta que me chamou a atenção também, não sei nem se o Just iria comentar ou não, mas o fato de que a gente tem, assim, pouca, não digo pouca diversidade,
né, o que a gente percebe é que existe assim, uma respeitabilidade muito grande do executivo, do líder de saúde, inclusive com as suas instituições, onde ele diz que existe, sim, respeito à diversidade, né? Seja ela diversidade cultural, de gênero, de opção sexual, não importa. Ele diz que isso existe. Mas, por outro lado, quando você pega as pesquisas propriamente ditas, você percebe lá que existe um número muito reduzido de negros e de outras etnias, ou raças, né? Como é que você vê isso? Você acha que é um problema da amostra ou você acha que isso realmente é o desenho que nós temos? Eu também prestei atenção nisso, Balestrin. Eu lembro até do dado exatamente. 80% dos entrevistados, eles reportaram que nas suas organizações tem alguma iniciativa relacionada à inclusão e diversidade. Eu fiquei bastante satisfeito. Eu não, se Pois você é. pedisse para eu tentar adivinhar esse número antes de ler o resultado, eu não falaria 80. Certamente não falaria 80. Então eu fiquei bastante feliz. Eu acho que a gente está na curva ainda de aprender a colocar isso em prática, sabe, Palestino? Porque uma coisa é você ter a iniciativa, 80% declararam que eles têm iniciativa nas organizações. Outra coisa é você começar a ver o resultado disso nas estruturas, em todos os níveis, desde o board, né, até quem está lá prestando assistência. Então, eu acho que é uma questão talvez de tempo, e acho que o mundo tem ido nessa direção, e amadurecimento no sentido de inclusão e diversidade. Então, se hoje a gente viu que existe a iniciativa, na grande maioria, talvez no ano que vem, 2 anos, 3 anos, a gente começa a ver o resultado disso na prática, realmente, na inclusão e diversidade. Não sei se estou sendo otimista, mas como tudo está começando, está ganhando força mais agora, talvez seja uma questão de tempo. Olha aí, obrigado. Juste, vamos lá. Tá on board de novo, por favor. Só que agora você está sem som. Obrigado, Balestrin. Vamos tentar. Peço desculpa. Então, eu estava dizendo, né, que saúde é pautado por carbono e concreto, né? A gente de repente percebeu em março que nós não íamos ter acesso mais à saúde por carbono e concreto, né? E aí começou o que hoje a gente tem talvez como grande fala de transformação, que é o avanço da telemedicina. Eu acho que um grande lastro, né, para nós em transformação digital na saúde é o advento da telemedicina, que foi necessário às circunstâncias e foi da forma que foi. Não é? E não volta mais. Bem na verdade é que não volta mais, mas precisa avançar bastante em vários conceitos, na minha visão. Mas eu acho bastante interessante alguns temas do Atlas, que coincidem com os estudos que a KPMG vem desenvolvendo aqui no Brasil e internacionalmente, né? Eu citei ali no meu artigo, Balestrin, três pesquisas, né? E que trazem elementos que corroboram e confirmam a perspectiva do Atlas no contexto de quanto que a saúde avançou, não é? A transformação digital e a aceleração pela pandemia. Traz também a perspectiva de que transformação digital é uma necessidade para o setor de saúde, mas traz um contraponto, né? O Atlas traz contrapontos que são o quanto avançou. Então a gente olha, né, telemedicina, e acabei de comentar a telemedicina, mas 72% dos respondentes disseram que não começaram ou estão em vias de implementar. A gente também tem, né, um outro indicativo de que 72% não implementou nenhum programa de digitalização. 80% estão ainda trabalhando em como, idealizando, como integrar os dados dos pacientes numa perspectiva de uma assistencialidade plena, né? E 87% dizem que não iniciaram ou estão iniciando Data Analytics. Então, veja, Balestrin, que a gente tem dois fenômenos, né? A gente tem lá muitos respondentes, né? 75% deles pelo Atlas, né? Indicando que pandemia acelerou e que transformação digital é necessária, em muitos casos já é realidade, mas muitas informações ainda ali trazidas pelo Atlas de um enorme espaço para avançarmos. E como a gente está num capítulo de capital humano, né, o executivo, qual é o nosso papel nisso? Né?
E aqui eu mencionei isso no meu artigo, né? Não adianta a gente conectar, ter robô, ter uma telemedicina, ter wearables, ter dados, porque quem presta o serviço e quem cuida lá na ponta, na saúde, é o ser humano. E eu acho aqui, Balestrin, que tem um enorme desafio de como fazer a transformação digital e a transformação cultural e o desenvolvimento de líderes andarem ao mesmo passo. Porque a gente bem sabe, né, Balestrin, não adianta termos o melhor automóvel se o piloto não estiver preparado. Ele nem sai da garagem, tá certo? Então aqui é um tema de como a gente traz o capítulo humano, o nosso capital humano, para o contexto da era digital. Né? A gente é ainda muito pautado na era industrial, onde as relações são binárias, vai e volta, não é? Onde a gente constrói relações que não tem múltiplos stakeholders, que não tem múltiplas informações e que o agente principal não necessariamente é o cliente. Só que o mundo mudou, né? A era digital efetivamente derruba tudo isso, né? Hoje se constrói em rede, hoje se coloca voz e damos voz ao paciente, ao médico, à indústria, ao pesquisador, não é? E como que a gente faz tudo isso funcionar? Eu acho que tem um grande desafio de mindset, efetivamente. E eu acho que é fundamental a gente tratar esse assunto, né? A gente passou por um período aí de 18 meses de grandes desafios para todos nós, né? Trazer o contexto profissional para dentro das nossas residências, equilibrar os anseios e expectativas, né, da família e fazer tudo funcionar foi, está sendo ainda, né, em algumas situações, um mega desafio. E retornar agora para uma vida, né, um pouco mais normal, né, onde a gente pelo menos tenta separar trabalho e família e residência, vai ser tão difícil quanto foi a gente se acostumar lá atrás. Então, eu acho que aqui tem um tema importante, e isso passa pela saúde mental que o Daniel comentou e tudo mais, que é efetivamente a gente cuidar do capital humano nesse contexto de transformação. Porque senão pode ter dado, pode ter robô, pode ter conexão, mas não vai decolar. Então, acho que aqui eu parabenizo o Sebex, Balestrin, pela iniciativa, pela jornada até aqui e pela iniciativa no Atlas, porque o papel, né, e o objetivo aí do Sebex efetivamente é bastante nobre de a gente trazer para a discussão o capital humano no contexto da transformação. Legal. Eu vou fazer só um pequeno comentário, não da fala de vocês, mas para a gente prosseguir um pouquinho. Na realidade, o desenho que a gente tem dentro do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, e vocês, né, são membros quase que honorários desse colégio, vocês sabem que a gente se baseia em 3 eixos. Né? O primeiro eixo é o eixo do conhecimento, mas é um conhecimento onde, o próprio Daniel citou, onde você de alguma forma busca que esse conhecimento ele seja homogêneo entre os diversos elos da cadeia que compõem o CBS. Ou seja, o executivo da saúde, isso é importante que se diga, quando nós fomos buscar o executivo da saúde, e a gente teve, acho que esse número a gente ainda não citou, 1.532 respondentes nessa pesquisa, ou seja, um número grande, que diga que pegou todos os estados brasileiros. Né? Pegamos o Brasil inteiro, os 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, é uma amostra nacional, realmente. Né? Essa amostra nacional, ela nos apresenta a idade média. Então, hoje a gente sabe que a idade média do executivo do Brasil é em torno dos seus 45 anos. A gente sabe que executivo é exatamente aquele, ou líder de saúde, é aquele que tem sob sua responsabilidade materiais, medicamentos, recursos, pessoas, faz a gestão de pessoas. Então, esse é o líder. Em qualquer posição que ele esteja ele numa posição mais elevada, seja ele numa posição de grupo, de gestão de time, ele é um líder da saúde, porque ele pode estar em qualquer instante. Quem é líder da saúde também é aquele que, de alguma forma, está em algum dos elos da cadeia. Ele pode estar na indústria hospitalar,
ele pode estar na indústria laboratorial, ele pode estar na indústria farmacêutica, na indústria de equipamentos, na indústria de planos de saúde, e pode estar também no setor público ou privado. Até porque hoje existe uma intercambiabilidade de pessoas de todos esses setores. O Daniel, por exemplo, que era de uma área de consultoria, hoje está numa das maiores instituições hospitalares da América Latina, né? O nosso Hospital Sírio-Libanês. Como nós temos assim profissionais que já estiveram em laboratórios e que hoje estão em planos de saúde, em operadoras de planos de saúde, gestores de planos de saúde que hoje estão em hospitais, gestores da indústria farmacêutica que hoje também estão em outros elementos, mas dentro do contexto da saúde. Então, isso tudo é o líder de saúde, e é por isso que nós precisamos trabalhar esse conteúdo para que haja um entendimento mínimo. Mínimo eu não diria, porque essas coisas de mínimo é pouco, né? Que a gente tenha um entendimento mais homogêneo do centro de saúde, para que não fique exatamente aquilo que foi dito aí por algum de vocês, que é exatamente com a impressão de que a gestão do mundo está no seu umbigo, né? Ou com seus amigos, ou com aquela sua conversa do dia a dia, né? Então, esse aspecto é um aspecto fundamental, porque ele tem que ter uma visão ampla. O líder tem que ter conhecimento. O líder tem que ter a capacidade, claro, de apontar caminhos, de apontar circunstâncias. Ou seja, vocês sabem todas essas prerrogativas, né? Esses elementos do líder. Como é que a gente faz isso? Exatamente através da disseminação de conhecimento, como, por exemplo, fazendo um documento como esse. Porque se até então ninguém conhecia o líder de saúde, hoje o conhece, né? Alguns dados eu já citei aqui. A gente sabe que os líderes da saúde são majoritariamente brancos. A gente sabe que os líderes da saúde são majoritariamente homens, embora exista assim, e ótimo, é um bom indicativo, uma corrente, né? Onde a gente tem um grande contingente de líderes femininos no setor de saúde, o que é melhor para a saúde, porque com certeza as mulheres elas vão trazer o seu soft skill e a sua forma de ver, né, gestão, né, de uma forma mais humanizada para o setor de saúde. Fora que quando você traz a diversidade, que é um outro aspecto que já foi apontado, você tem condições de aprender com diferentes pessoas, de dialogar, de ter assim visões e perspectivas positivas de tudo aquilo que abre um amplo leque de conhecimento. Então, esse é o líder da saúde, e a gente procura fazer também que através de documentos como esse, através de elementos como congressos, que a gente com certeza vai voltar a fazer pessoalmente, ou como eventos que nesse instante nós estamos, e é um belíssimo serviço, e aqui eu já vou deixar um abraço para o meu amigo José e para o Rodrigo, que são os grandes esteios desta semana toda aqui, através do FIS e todas as suas atividades. Fica aqui o meu cumprimento para eles todos. E quando a gente tem tudo isso, nós somos profissionais empoderados. E os profissionais empoderados, eles são líderes. Então, é exatamente isso que a gente mostra nessa pesquisa. Então, eu queria aqui colocar, que eu queria perguntar assim, para vocês as impressões de vocês a respeito, então, sobre diversidade. Como é que vocês acham que esse caminho é um caminho que pode ser útil ou não para as empresas e para o setor de saúde de um modo geral? E, em segundo lugar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito dessa transformação digital, que me parece que a primeira dúvida que o executivo de saúde, o líder de saúde tem, é que ele realmente precisa aprender mais sobre transformação digital. E que é muito interessante, eu já queria que vocês emendassem com esse comentário, porque nosso tempo está urgindo. Assim, mostra que o nosso Brasil é um Brasil desigual, né? São Paulo
A região sul tem uma forma, a região norte tem outra, o nordeste tem outro, o sudeste tem outro, e sim, são em diferentes momentos de agregação de tecnologia, divisão de telemedicina, de transformação digital. Então, até como encerramento do nosso bate-papo aqui, essa conversa nossa foi muito rápida, né? 40 minutos, mas acho que a gente teve assim, bastante oportunidade. Já a gente está liberado aí para sextar, né? Vamos lá. Só que agora eu vou começar pelo Just. Just, por favor, os seus comentários sobre esses 3 aspectos que eu coloquei e as suas considerações finais. Legal, obrigado, Balestrin. Bom, vamos começar por diversidade, né? Eu acho que um dado do Atlas, né, que eu vou trazer aqui é que 50% da liderança não é de saúde. Então, a barreira em saúde não é tão alta, né? E promove, né, trazer experiências de outros setores diferentes de saúde e trazer ali no papel do executivo de saúde essa alavanca, não é? Essa oportunidade de crescer saúde como setor, não só na perspectiva de promover o bem-estar e saúde efetivamente, mas como cadeia, né? Como cadeia. Acho que tem um tema importante para a gente avançar, que efetivamente é romper os silos, né? A gente fala muito do silo na saúde, né? E aqui eu acho que, entrando um pouquinho na transformação digital e pegando a conexão com diversidade, os silos são muito diversos. Os incentivos em cada silo são muito diversos. E na medida em que a gente promove troca de experiências, né, trazendo os profissionais de diversos setores, segmentos e de diversas perspectivas, a gente começa a provocar um pouco mais a ruptura dos silos, promovendo então um avanço, e aí quem tem a ganhar somos todos nós como usuários no final do dia, né? Acredito aqui, Balestrin, que transformação digital, conectando com os Brasis que temos, que foi a sua última colocação, é um enorme desafio, né? A gente tem experiências aqui em São Paulo que são diferentes da experiência que vamos ter em Curitiba, só para pegar um gancho e provocar o Daniel um pouquinho, que vão ser diferentes do que a gente vai ter no Norte e Nordeste, não é? E isso primeiro, infelizmente, né, esse Brasil continental, né, e a discrepância de distribuição de recursos no Brasil, efetivamente impacta a gente ter homogeneidade na transformação. Mas a gente precisa avançar, né, porque a gente precisa conseguir fazer mais com o mesmo recurso. Não é fazer mais com mais recurso, ou nem diminuir a quantidade de recursos, né? A gente precisa fazer mais com o que nós temos. E a digitalização aqui vai liberar bastante, vai trazer eficiência, vai trazer um pouco mais da interoperabilidade, né? Vai diminuir as redundâncias, vai cortar desperdícios, né? Sem falar num capítulo fraude que está fora desse contexto, obviamente, mas traz tudo isso. Não é? Então aqui, Balestrin, eu já paro, porque se eu continuar, eu fecho todo aqui, o Daniel me conhece, você me conhece, que eu vou falando, né? Mas já paro por aqui, passo para o Daniel, agradeço, Balestrin, a oportunidade, pena que é pouco tempo, porque a gente começa a falar de saúde, é um tema apaixonante, a gente podia ficar aqui por muito tempo, mas não temos todo o tempo que a gente gostaria, então eu passo para o Daniel. Mais uma vez, Balestrin, parabéns, obrigado pelo convite, foi uma honra contribuir com o Atlas, dividir o painel contigo e com o Daniel. Bom, Balestrin e Juste, eu penso que a diversidade, a gente vai ver com o tempo se aqueles lá, os 80%, né, que falaram que existe alguma iniciativa corrente, o quanto isso resultou em realmente diversidade e inclusão. Aí o próximo Atlas vai mostrar isso, e o próximo vai mostrar isso, e vai poder ver. Mas sim, Balestrin, respondendo bem diretamente essa pergunta, acho que há um benefício e as coisas estão bem conectadas. Como é que eu vou... Se inovação é um problema e transformação digital é um problema, como é que eu vou inovar se eu não tenho um ambiente plural? Como é que eu vou inovar se eu não tenho... se não é um ambiente diferente, né? Então é difícil você inovar se tem o mesmo. Então veja, se um desafio do executivo é transformação, inovação e saúde digital, eu preciso de um ambiente plural, e aí conecta com diversidade e inclusão.
Tem outro ponto de você conseguir dar para as pessoas, e essa para mim é uma das grandes funções, talvez a principal função do líder, a sensação de pertencimento por seus liderados. Quando você olha para a organização e você sente que você pertence, isso gera produtividade, isso gera engajamento, isso gera inovação, isso gera projetos novos e conseguir colocar em prática aquilo que você desenha. Isso aproxima a estratégia da operação, né? O PowerPoint do que de fato você entrega. Então tem benefícios vários aqui, pensando em diversidade e inclusão. A questão do digital, e de novo está conectado, porque os estudos dizem que, e a KPMG fez vários estudos nesse sentido, que a digitalização, a transformação digital, a inovação falha normalmente, em 80% dos casos, por pessoas, capital humano. Ou por não saber, ou por resistir, ou por você não ter o talento, ou por você não conseguir estrategizar e colocar isso de forma que você consiga colocar a tecnologia como meio e não como fim. Então, as coisas estão conectadas e você sempre vai acabar discutindo e caindo na liderança como um agente importante para você conseguir transformar, gerar pertencimento, diversidade e colocar tudo que a gente está falando aqui em prática e sair da teoria. Com relação ao Brasil, e monstruoso Brasil e todas as diferenças que a gente tem, a tecnologia obviamente ajuda, né? Se você pensar que Maranhão tem meio médico por 1.000 habitantes e Brasília tem 4,5, a tecnologia certamente ajuda, mas acho que o problema é muito maior do que isso, tá, Bolecim? Tem uma questão de quantidade, de qualidade, de distribuição e de formação dessas pessoas, do profissional de saúde, assistencial ou não, e como é que consegue distribuir isso. Mas acho que é um assunto mais longo e que envolve talvez educação, mas isso que não pode tirar a nossa responsabilidade nesse sentido. Tem uma lei que eu gosto, que se você não tem aquilo no mercado que você gostaria, você se tornou corresponsável em formá-la. Se você não tem essa mão de obra no mercado em qualidade ou quantidade, você como executivo, como líder, como organização, você acabou de assumir uma responsabilidade de criar, de transformar e de desenvolver as competências que talvez você não enxergue lá fora. Então, é uma provocação que a gente tem que fazer para qualquer organização do quanto a gente está fazendo a nossa parte, independente de educação, de governo, para formar a liderança de saúde no Brasil. Muito bom. Daniel, Leonardo. Parece até dupla, né? Daniel e Leonardo. Verdade. Gente, foi ótimo. Acho que a gente bateu um bom papo. Assim, ó, eu havia mandado um pouco mais cedo para o pessoal da organização o QR Code da pesquisa, mas me parece que não é esse que está aparecendo aí na tela. Não tem problema, né? Depois a gente, quem se interessar, a gente pode mandar, mas quem tem impressão que depois dessa fala toda que nós tivemos, vários de vocês devem estar curiosos para ver a pesquisa como um todo, né? Então, quem tiver curioso, por favor, entre no www.cebex, Cebex é como está escrito aí, né? .com.br. Lá tem um banner exatamente que remete diretamente à pesquisa. Aí fica a forma mais fácil de vocês entrarem. Gente, obrigado para todos. Foi ótimo rever, foi ótimo a gente ter batido esse papo aqui nesse ambiente nosso, quase que informal, de amigos aqui, porque eu acho que também nós, como líderes, né, temos que mostrar que a liderança ela também se faz através da confiança, da amizade e do carinho. Um abraço para vocês, bom feriado para todo mundo. Tchau. Obrigado, Leonardo. Valeu. Obrigado, um abraço para vocês.